eles iam pregando a palavra de Deus. Então se deduz daí que Deus permitiu essa grande perseguição para que os discípulos cumprissem a sua ordem de sair de Jerusalém. Porque se não houvesse perseguição, eles continuariam em Jerusalém e muitas almas deixariam de se converter a Cristo. Número 8. Assim como a diáspora judaica serviu para propagar o judaísmo, a dispersão dos discípulos contribuiu para quê? Então, para uma ampla e contínua disseminação do Evangelho. Então, quando os judeus foram expulsos das suas terras pelos exércitos inimigos, os assírios vieram, os babilônios vieram, então as várias invasões, os judeus foram então se espalhando pelo mundo e a partir daí transmitiram então a sua religião a essas pessoas que eles só estavam ali servindo a eles nos seus países, principalmente ali na Caldeia, Então, veja bem que o judaísmo alcançou um território maior, se espalhou pelo mundo. E o judaísmo pregava o quê? A vinda do Messias. Isso é importante? Era muito importante, porque houve ali então uma expectativa do povo em torno da vinda do Messias. Depois é a vez da igreja levar o Evangelho a essas mesmas nações. Então as pessoas já tinham uma expectativa da vinda do Messias e ficavam sabendo que esse Messias veio e muitas pessoas se converteram. Vamos ver aí, parte 2, os samaritanos. De onde vem o nome Samaria ou Samaria? Então inicialmente trata-se do norte de Israel, que Onri, pai do rei Acabe, comprara de Semer, de onde vem o nome Samaria, Samaria ou Samária. No período romano, a cidade era conhecida pelo nome de Sebaste, venerável, nome dado por Herodes o Grande. Número 10. A animosidade do relacionamento entre judeus e samaritanos nos dias de Jesus era algo muito marcante. Você pode ver Lucas 9, 52, 53 e João 4, 9. Devido à mistura étnico-religiosa, os moradores da região que começou a se dar a partir de 722 a.C., quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o cativeiro. Veja 2 de Reis 17, 26, 29 e 33. No entanto, o motivo para as desavenças era mais uma questão religiosa, João 4, 20, do que política, pois na verdade ambos tiveram uma origem comum. Não é só porque havia uma mistura aí, os assírios que se misturaram com os habitantes de Israel ali, os israelitas, Não era só isso. Era também porque a religião os separava. Eles fizeram um templo para eles. Também, a maioria vivia na idolatria, herdada de Acabe. E os judeus que viviam na Judéia tinham ali o templo em Jerusalém, faziam a oração do jeito que Deus mandou, detestavam a idolatria e começaram então a não se misturar com eles, porque eles eram uma raça misturada, já não eram mais legítimos judeus, e também porque eles tinham o seu próprio templo e viviam, na maioria, em idolatria. Então começou a haver uma desavença, tanto na parte étnica, como também na parte religiosa. Então os judeus nem passavam por dentro do território dos samaritanos para irem a Galiléia. Davam volta lá pelo mar da Galiléia, lá por Decápolis, como você vê aí no mapa. Número 11. Qual a ordem de Jesus para derrubar as barreiras étnicas entre judeus e samaritanos? Então, após sua ressurreição dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo mandou seus discípulos pregarem o Evangelho em todas as partes, inclusive em Samaria. Atos 1:8. Então veja bem que Jesus incluiu Samaria exatamente por causa dessa divisão que existia. Apesar desse clima tenso, Jesus amava-os e o seu encontro com a mulher samaritana resultou na conversão de toda aquela aldeia para o reino de Deus. João 4, 39 a 42. Então veja bem que Jesus não só enviou, mas Jesus mostrou a eles na prática como fazer isso, antes de os enviar para lá. Jesus mesmo esteve lá com a mulher samaritana, depois foi até o seu povoado, pregou as pessoas se converteram ali. Então veja bem que Jesus deu exemplo, mostrou na prática o que deveriam fazer. Nós precisamos aprender mais de Jesus
Jesus mostrava na prática o que nós temos que praticar também. Então nós temos que ir às pessoas, levar o Evangelho às pessoas. Entrar pelas casas das pessoas, levando a palavra de Deus. Temos que visitar os hospitais, os presídios. Temos que ir lá nos prostíbulos. Nós temos que ir em toda parte. E pregar o Evangelho, falar de Jesus para essas pessoas. Lá entre os drogados, né? Em toda parte o Evangelho deve ser pregado. É evidente que nós não vamos participar dos pecados alheios. Para você pregar para um aidético, você não precisa pegar AIDS. Você não precisa ser aidético para pregar para o aidético. Você não precisa se tornar um bêbado para pregar para um bêbado. Então tudo tem que ser feito com sabedoria. Então o bêbado você vai esperar ele ficar são, né, e pregar para ele, ensinar a palavra de Deus. Tentar de todas as maneiras ganhá-los para Jesus. Vai ao hospital, às clínicas, em toda parte, né? E ensine a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, fale de Jesus. Faça cultos por toda parte, pelas ruas, pelas praças, na beira do rio, do mar, toda parte. Tem sempre alguém querendo ouvir a palavra de Deus. Tem sempre alguém desejoso de conhecer Deus. Então levemos a palavra de Deus. Número 3, aí o Evangelho em Samaria. 12. Descendo Filipe essa cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Versículo 5. Quem era então Filipe? Então Filipe era um dos 7 homens escolhidos para servir como diácono. Não demorou muito para que ele tornasse pública a sua vocação de evangelista. Que depois ele se tornou evangelista. Veja Atos 21:8 falando sobre isso aí, mostrando que lá ele já era um evangelista e que tinha até filhas que profetizavam. Então seu companheiro Estevão, também um dos 7, Atos 6:5, foram assassinados, sucedendo-lhe uma perseguição feroz liderada por Saulo, que é Paulo, capítulo 8, versículo 3. Naquela ocasião, Filipe obedeceu ao ensino do Senhor Jesus Cristo, seguindo para outra cidade, então, como disse Jesus em Mateus 10:23. Então, a saber, ele foi para Samaria. Número 13, como provar a presença divina? Versículos 6 e 7. Então, como evidenciavam então a presença de Deus entre os crentes, os primeiros obreiros aí? Então, os milagres que os discípulos realizavam em nome de Jesus evidenciavam a presença de Deus entre os crentes. Não há como fugir. Religião sem o sobrenatural é mera filosofia. O próprio ministério de Jesus era baseado na trilogia: pregação, ensino, milagres. Muitas vezes, isso aí não quer dizer que tem que ser nessa ordem. Pode ser milagres, pregação, ensino. Pode ser ensino, pregação, milagres. Então, não é nessa ordem. Mateus 4:23. Jesus conferiu essa autoridade à sua igreja. Mateus 10, 7 e 8. E reiterou essa verdade diversas vezes. Atos 8, 15, 17 a 19, 39. E também Marcos 16, 17 até 20. Então, não há como separar aí pregação, ensino, milagres. Dizer, não, milagre não precisa, como a maioria está fazendo hoje. Não há como separar. Está aí na Bíblia, muito claro isso. Sempre houveram aí os milagres, os sinais, as maravilhas, a unção de Deus, o poder de Deus em operação, a manifestação poderosa do Espírito Santo, cooperando com a pregação do Evangelho e o ensino do Evangelho. Parece que hoje quem ensina se esqueceu disso. Não, pregação, só os pregadores é que Deus age através deles aí com milagres. Mas como assim? Quem ensina tem que ter comprovação do seu ensino, legitimação do seu ensino, através de sinais, prodígios, maravilhas, demonstrações de poder, manifestações do Espírito Santo. Onde está escrito isso? Que quem ensina não tem manifestação do Espírito Santo no seu ensino? Como você aprendeu isso? Onde aprendeu? Porque Paulo não ensinou assim, Pedro não ensinou assim, João não ensinou assim, Jesus não ensinou assim. E nós seguimos essas pessoas, os ensinos dessas pessoas. Então você está aprendendo isso aonde? Então, ensine a Bíblia como é a Bíblia. Pratique a Bíblia, não só seja ensinador.
de alguém, sobre alguém, falar sobre alguém. Não. Ensine de acordo com a palavra de Deus. Seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Não só falando, mas também agindo, ministrando sobre as pessoas. Batismo com o Espírito Santo, expulsão de demônios, curas, milagres, maravilhas.